Bom, pessoal, bom dia. Agora, faltando um minuto aí para as 11 da manhã. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, né? As parcerias que a gente pode estar construindo junto com a Conab, né? E hoje a gente vai receber o convite do nosso amigo Rodrigo, né? Tá falando aí um pouquinho sobre a instituição e aí a gente vai estar fazendo algumas perguntas, fazendo algumas interações aí com ele. Ele já está chegando aí. Tudo bom, Rodrigão? Tudo bom? Tá Tá me ouvindo, conseguindo ouvir aí? tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tá me ouvindo também? Tá legal, tá, o áudio tá legal. Tranquilo. E mais para trás aqui para mim não ficar com a carona. Bom, bom dia, cara. Tudo bom? Como é que estão as Tudo coisas? bom? Pronto Tudo aí certinho, para Ricardo? um bate-papo legal? Vamos embora. Bom, deixar a galera entrando, né? Certamente você trabalhou a questão de divulgação junto com a sua equipe e as pessoas que Isso. trabalham com a Conab, que estão diretamente ligadas à Conab aí. E aí é o tempinho para o pessoal já ir entrando aí na live. A live que ela tem aí uma duração mais ou menos de 1 hora, mas a gente, contemplando a nossa pauta, a gente já pode ir encerrando, né? Conforme vá desenvolvendo aí os temas. Na última live que eu fiz com o Maduca Lopes, a gente não conseguiu nem abranger todos os temas. Eu fiz um negócio bem resumido. E aqui está bem resumidão também. E aí a gente vai fazer esse bate-papo legal. Lembrando aí aos seguidores da gente que na próxima semana não, essa semana ainda, na quinta-feira, a gente vai estar com outra live, uma live com o diretor de extensão rural do IPA, Reginaldo Alves, onde ele vai falar um pouco também sobre a questão da distribuição de sementes, vai falar todas as abordagens do Instituto Agronômico de Pernambuco, que é o IPA, né? E aí muito conhecido em todo o estado, porque em todos os municípios tem o escritório local do IPA. Então vai ser muito interessante, a gente espera que a gente tenha uma audiência boa aí por parte do município, né? Os munícipes, os agricultores, agricultoras. E o tema de hoje também, CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, tem tudo a ver com o universo do homem do campo, do homem e da mulher do campo. Então a gente agradece a todo mundo que vai estar passando, visualizando, né? A gente deixa o vídeo salvo no final na nossa página do Instagram. E aí as pessoas que não tiver tempo de estar vendo a live agora vai estar podendo ver depois, Rodrigo. Então eles vão poder acompanhar aí depois. Tranquilo. E eu vou tentar baixar para te mandar também, para você mandar esse bate-papo aí para os seus companheiros e companheiras aí que acompanham e que lhe seguem. Bom, bom dia. Vamos iniciar aí falando um pouco sobre você, né? Vamos lhe apresentar, né? Quero que você se apresente, na verdade, para a gente lhe conhecer um pouco. E aí depois a gente vai conhecer um pouco também da Conab. Tranquilo, Ricardo. Primeiro, agradecer o convite em nome da Conab, né? A gente está com esse projeto também, né, de divulgar os nossos programas, de chegar mais perto do público-alvo. E não só através das redes sociais, mas de ferramentas específicas, né, como Teams também. A gente tem feito algumas reuniões. Mas sim, me apresentando, eu me chamo Rodrigo. Sou engenheiro agrônomo, ocupo o cargo de engenheiro agrônomo na Conab. Atualmente eu estou como encarregado de um setor, né, o setor de apoio à logística e gestão da oferta. Nós trabalhamos no setor principalmente com a questão de pesquisas agropecuárias, então levantamento de safra, preço de insumos, preço dos produtos que os agricultores estão comercializando, né? Também trabalhamos com a questão de coleta de informações de atacado e varejo e nesse meio tempo, também trabalhamos com um programa de aquisição de alimentos. Uma das responsabilidades do nosso setor é fazer as análises do PAA, tanto o compra com doação simultânea, que no decorrer da apresentação a gente vai falar sobre ele. Também trabalhamos com a questão da aquisição de sementes, damos algum suporte na compra institucional, se formos provocados, qualquer órgão, né, pode fazer essa provocação à companhia, e também com a aquisição de sementes, né. Mas também a gente fala, né, Ricardo, sobre algumas ações que a gente tentou possibilitar no território do Feijão. E se Deus quiser, a gente fazer de novo e tentar, dessa vez, levar o recurso, né, conseguir firmar a aquisição de semente. Beleza.
Me fale um pouco sobre a Conab, assim, sua estrutura de nível nacional e estadual, como é que ela se organiza, quais os setores que ela tem aí dentro da Superintendência em Recife. A Conab ela é uma empresa pública com sede em Brasília. Ela foi criada há 30 anos, há exatos 30 anos, através de uma fusão de três outras empresas, a CFP, que era a Companhia de Financiamento da Produção, a Cibrazen, que era a Companhia Nacional de Armazenagem, e a Cobal, que é a mais conhecida, que era a Companhia Brasileira de Alimentos. Então, essa fusão resultou no que nós conhecemos hoje como Conab. A Conab ela atua nos 26 estados da federação e no Distrito Federal. Em Brasília, além de ter uma superintendência regional, que a gente chama de SUREG, também tem a nossa sede, a nossa matriz. Fora essa estrutura de superintendências regionais, né, que são as representações estaduais, temos também unidades armazenadoras, que são os nossos armazéns que estão espalhados pelo Brasil todo e são hoje 90 unidades armazenadoras espalhadas pelo país. Elas estão em diversos setores. Nós temos os armazéns convencionais, os armazéns graneleiros e também armazéns portuários em algumas cidades. O objetivo principal é a garantia de suprimento alimentar e de abastecimento da população, por meio de estoques estratégicos. Um exemplo é o que a Conab está fazendo nesse momento, em função da pandemia, distribuição de cestas para grupos indígenas e quilombolas, e um que a gente faz independente da época, né? É um programa contínuo, que é o programa de venda em balcão, onde nós comercializamos milho. Milho a pequenos e médios produtores a um preço de mercado atacadista. Interessante. E aí, aqui em Pernambuco, existe a superintendência, certo? Isso. Ela tem uma direção, como é que está composta essa direção aqui em Pernambuco? Para, se Atu possível, o município entrar em contato, fazer alguma solicitação de alguma parceria. Como seria atualmente, estruturada essa hierarquia? atualmente as superintendências regionais elas são divididas em dois tipos. A tipo um que tem uma estrutura um pouco maior, e a tipo 2 que tem uma gerência a menos. Aqui em Pernambuco, nós somos considerados uma superintendência tipo um, então nós temos três gerências, que é a gerência financeira e administrativa, a gerência de desenvolvimento e suporte estratégico, que lida com essa questão de pesquisas e também com as análises dos projetos e também subsidia a área de operações com algumas informações para que eles possam desenvolver as operações, e a gerência de operações propriamente dita, que é onde ocorre o venda em balcão, o compra direta, a distribuição de cestas, é a parte operacional, né? A parte da entrega de alimentos, da subvenção de alguns produtos quando tem alguma subvenção. E acima dessas três gerências, nós temos a superintendência regional. Toda a comunicação que a prefeitura ou os agricultores desejarem fazer com a superintendência, com a Conab dentro dos estados, tem que ser intermediada pela superintendência regional. Atualmente, o nosso superintendente é Antônio Elisaldo. Então, se a prefeitura, o secretário, ou qualquer cidadão tiver interesse em participar de algum programa ou de conhecer a Conab, ele pode ir diretamente e vai em direção à superintendência, e a superintendência regional vai direcionar para a gerência e os setores específicos do que aquela pessoa, aquele cidadão ou aquela organização está procurando. Legal. Então, é Elisaldo que é o responsável por essa instituição aqui no Estado, que responde mais Isso. diretamente, né? Eu queria também entender um pouco, você já citou alguns trabalhos que a Conab executa, mas eu queria pontuar aí os programas. A gente tem a venda balcão, que é a venda do milho, né? Subsidiário. O que seria isso, Rodrigo? Pronto. O programa Vende Balcão, ele é uma forma de garantir ao produtor preços, preços de atacado. Como é que funciona? A Conab inicia esse programa quando tem uma super safra na região produtora, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, tem uma super safra, e a Conab, por meio de um outro programa, que é o de
contrato de opções ou programa de preços mínimos, faz a aquisição desse milho a um preço mais baixo do que o comum, né? E nesse momento ela garante seus estoques. Então ela vai fazer isso nas regiões produtoras, garantir o estoque por meio de instrumentos específicos, outros programas que aí vai favorecer, né, vai beneficiar pequenos, médios e grandes produtores que vão comercializar o seu produto mesmo numa época onde tem muita oferta e esses preços naturalmente caem. Feito esse estoque, a Conab inicia o processo de remoção para áreas consumidoras e não produtoras, que é o nosso caso. No caso de Pernambuco e de diversos outros estados, principalmente as regiões semiáridas desses estados. Né? Então, não tem uma produção significativa que supra todo o consumo, principalmente do setor pecuário. A Conab traz esse produto e a cada 15 dias a Conab divulga um preço e esse preço está pautado no mercado atacadista. Eu falei lá que eu trabalho no setor de gestão da oferta, né? Então a gente faz a coleta dessas informações. Então, por exemplo, se essa semana o preço do milho está a 50, R$ 40 a nível de atacado, então os grandes compradores estão comprando nesse preço. Mas se você for numa Ceasa, se você for numa revenda pequenininha, o produtor não está pagando 50, R$ 40, ele vai estar pagando 60, R$ 70 o preço desse milho. A Conab vai garantir que ele compre nas mesmas condições do grande produtor, do grande avicultor que tem lá 10, 20 galpões que está comprando por R$ 50. Então, a cada 15 dias a gente atualiza esse preço e está garantindo que esse produtor compre esse produto nessas mesmas condições do grande produtor, a um preço de atacado. E a Conab ainda tem uma parceria com o governo do estado, que o governo do estado isenta o ICMS. Então, se o preço de atacado está R$ 50, vai ter aí um cálculo, vai retirar o ICMS do estado de Pernambuco, do estado e a gente fez essa importação, e ainda vai haver uma diferença. Então, o preço final que o produtor vai estar pagando é um pouco menor ainda do que o de atacado, devido a essa isenção proporcionada pelo governo do estado. Né? Então, é uma parceria que, no final das contas, está preocupada em garantir as melhores condições para que o pequeno e médio produtor continue sua atividade pecuária. Muito interessante. Essa é uma parceria extremamente interessante. Eu ainda não vi, eu já ouvi falar que em Garanhuns teve um tempo que teve distribuição. O pessoal disse que até tinha dificuldade de acessar Garanhuns porque era muita gente comprando, né, num preço melhor. E aí eu não cheguei a ver mais aqui mais próximos da gente, daqui de Jupi, essas ações, mas eu achei muito interessante. Eu já conheci um pouco, né? E a gente vem trabalhando para fazer essas parcerias aí, né, Rodrigo? A gente vem discutindo, mas ainda não conseguimos firmar. Uma dúvida: quando vocês vão fazer a aquisição por meio do produtor lá no sul, lá onde está tendo uma safra recorde, o preço que a Conab paga a esse produtor é um preço de mercado do momento lá, ou é um preço também acima de mercado para quem está fazendo a venda lá na produção? No caso, quem está comercializando lá nas áreas produtoras, a gente está garantindo um preço mínimo. Né? Você diz o produtor lá da região Você centro-oeste, foi buscar o principalmente. milho. Você foi buscar. Isso, principalmente na região centro-oeste. Né? Tem diversas ferramentas. Uma das primeiras é o contrato de opções, onde a Conab garante que esse produtor pague, ele tenha uma espécie de financiamento e ele vai pagar ou em milho ou em recurso, né, ou em dinheiro. Então a Conab financiou isso. Então em algum momento a gente adquire esse milho por esse contrato de opção. A gente vai lá e faz a diferença do que a gente financiou a produção dele. E em outro momento a gente faz essa compra pelo instrumento do programa de garantia de preços mínimos. Então a Conab já tem esse preço mínimo o ano inteiro, então a gente atualiza esses preços e quando iniciar a safra o produtor ele já tem noção do preço mínimo que ele tem que comercializar aquele milho para que ele não tenha prejuízo e acabe saindo da atividade. Então, se ele gasta 20, R$ 30 para produzir uma saca, então a Conab vai garantir R$ 20, R$ 30 por aquela saca de milho. Oi? Não, estou entendendo. Pode Entendeu? continuar. Então, ele tem uma super safra. Tem uma super safra e o milho, o preço normal seria R$ 40. Mas na super safra, devido à lei da oferta e demanda, né? Então tem muito produto, o preço vai cair.
E muitas vezes esse preço vai cair abaixo desse custo de produção. Então, enquanto a Conab está garantindo lá os R$ 30 naquela saca, o mercado está dizendo que só vai comprar por R$ 20. Então, o que é que o produtor vai fazer? Ele disse, não, R$ 20 eu vou vender para a Conab pela garantia de preço mínimo, que pelo menos eu tiro os meus custos. Então, é esse preço que a gente paga, o preço mínimo, suficiente para pagar os custos. A margem de lucro é muito baixa ou ela não vai existir, mas o produtor não vai sair da atividade. Ele vai ter a garantia de cobrir os seus custos de produção. É E esse o aí, preço que a Conab vai pagar. certo. Aí a construção desse preço mínimo é muito interessante. Eu não sabia, Rodrigo, dessa conjuntura aí. E como se dá aí a formação desse preço mínimo, né? Vai avaliar. Como é que a Conab faz essa avaliação? Ela faz um estudo com vários produtores em várias regiões daquela redondeza ali, para lhe chegar a esse valor desse preço mínimo. Ele considera até os dias trabalhados por parte desse agricultor no campo? Sim, sim. A gente faz vários tipos de custos de produção. Nós temos o custo de produção empresarial, que é esse que vai levar em consideração para pagar esse grande produtor, e a gente também faz um custo de produção da agricultura familiar. Recentemente a gente fez aqui em Pernambuco de cana-de-açúcar, da cultura do inhame e também de caprinos. E mesmo esses da agricultura familiar como da empresarial, eles seguem a mesma estruturação. Então a gente vai lá, coleta o preço que está sendo comercializado, o preço do hectare, a terra nua, o preço dos insumos. A gente tem uma lista de insumos que seria o modal daquela região. Então, para produzir determinada cultura, eu vou utilizar o agrotóxico tal, o fertilizante tal. Tem uma série de insumos que a gente já sabe que ele utiliza, que aquela região realmente utiliza. Então a gente atualiza todos esses preços, atualiza informações de diárias de trabalhador rural, atualiza informações, como eu falei, do hectare, dos preços, atualiza todas essas informações. Cada regional coleta essas informações e encaminha para a matriz. Nós lá temos uma gerência específica para custos de produção, que é a GCUP. Então ele vai consolidar todas essas informações e vai gerar esse preço mínimo, né? Vai gerar esse preço mínimo. Além de divulgar o preço do custo de produção, vai ter um custo mínimo. Também aliado a essa pesquisa, nós também temos a SUGOF, que é uma Superintendência de Gestão da Oferta, onde semanalmente os técnicos acompanham, fazem relatórios conjunturais das culturas e juntando essas informações, essas notas técnicas que são desenvolvidas pelos técnicos, junto com o custo de produção, é encaminhado para o Ministério da Agricultura e no final é feita uma discussão entre o Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, Conab, Banco Central, e se estabelece esse custo de produção e esse preço mínimo. É um trabalho em conjunto que envolve o Brasil inteiro e ainda outras organizações. Rodrigo, eu queria mandar um abraço aqui para a Carla Vilma, que está acompanhando aqui, Urlaine e também Erivelto. Erivelto também está acompanhando aqui a live com a gente. Você falou da construção do preço mínimo e tudo mais. Eu ia voltar para uma pergunta, porque a gente falou da aquisição sendo dos produtores lá, digamos, do sul do país, da região centro-oeste, né? E, no caso, para poder adquirir dos agricultores da nossa região, da região agreste, da região aqui do município de Jupi, existe a possibilidade de se trabalhar ou as produções não são suficientes para atender a demanda que a Conab tem a necessidade? Tem a ver com essa questão da demanda. A companhia, quando faz a compra, ela faz compras, a gente pode dizer que gigantes, né? São compras gigantes mesmo. A gente armazena milhares de toneladas para poder fazer essa remoção de maneira padronizada, né? Então, quando chega a época de encaminhar, a gente vai encaminhar 20, 30, 100 mil, 200 mil toneladas para as regiões, para diferentes regiões. Então, aqui em Pernambuco, essa quantidade não chega nesse volume para que a companhia possa ativar essa política aqui no estado, né, da compra desse milho. O que existe aqui, o que a gente já fez aqui em outros momentos, foi a compra direta. A gente pode entrar nesse assunto ou quer esperar? Aí Vamos, já é vamos, outro vamos ponto. devagar mais aqui essa questão. A gente está falando do milho, né? Mas aí existiria a possibilidade de se trabalhar na linha do feijão
Porque aí você sabe, eu acho que a gente já mostrou que nas reuniões que a gente participou em Recife, junto ao IPA, onde Elisaldo estava, a gente mostrou que a nossa região aqui ela é altamente produtora de feijão e até então a gente está inserido no território da cadeia produtiva do feijão, onde a sede da cooperativa que nós temos aqui na região é no município de São João, Pernambuco. E então a gente, pelos números que a gente já chegou a fazer de levantamentos, a gente viu uma alta produtividade do feijão em grãos, né? Grãos que seria uma estratégia enorme para a questão da compra com entrega simultânea, que é daqui a pouco que a gente vai abordar. E, no caso, não enquadraria, né, na ração animal, que é o foco desse do milho, né? Isso, Mas exatamente. teria como a gente encaixar e fazer uma adaptação e considerar esse volume de feijão que a região tem e adaptar para a gente começar a trabalhar essa questão na região, com a venda do feijão, dos produtores, com preço mínimo. Ó, é bem Difícil, complicado a né? gente fazer isso, é bem isso, porque para essas regiões com uma produção que não chega nesse volume que a Conab vai movimentar, para que cubra ou para que diminua os custos, né, com a logística e tudo, ela desenvolve outros programas como forma de atender também uma produção menor. Porque, embora a produção da região do GTG seja grande, para a Conab ela ainda não é suficiente, né? Não vai atender. Porque, como você disse, né, o foco do venda balcão é principalmente a questão do arraçoamento animal, né? Garantir a alimentação animal. Mas também ele prevê fornecimento para agroindústrias. Então, quem tem pequenas agroindústrias também pode acessar o programa por meio do CNPJ. E em algumas outras regiões, a Conab ela também coloca no venda balcão outros produtos. Não é comum, mas existem outros produtos também, como castanha, como trigo. Mas o carro-chefe realmente é o milho. Você tinha E falado não tendo para o feijão. Você falou que teve um trabalho com o inhame e cana-de-açúcar. Isso foi o custo de produção. Poucos de produção. No caso, teria como adaptar isso para a mandiocultura, já que Sim, tem. sim, sim. A gente está solicitando a matriz porque, como é uma área bem específica da matriz que trata diretamente dos custos, e ainda não iniciou a descentralização dessa atividade, mas a gente já solicitou que, enquanto não haja descentralização, para que a própria superintendência possa fazer esse próprio custo de produção, que eles venham e como assim, da mesma forma que aconteceu da cultura do inhame, se desloque para essas regiões junto com o técnico aqui da superintendência e a gente possa fazer esses custos de produção. Está na nossa pauta a mandiocultura, sim, está na nossa pauta o feijão da região de Garanhuns, da região do GTG, né, de toda aquela região. Também a região do Araripe, a gente quer fazer a mandiocultura lá, quer fazer também o feijão, o milho. São as culturas tradicionais, né? Então a gente já fez essa solicitação e está aguardando, nesse momento, né, de que a gente está vivendo, fica um pouco mais difícil a gente conseguir fazer isso agora, mas já estava em pauta já, a gente já solicitou isso formalmente e a gente espera que no próximo ano a gente consiga colocar em prática todos esses levantamentos de custo de produção. É mais uma ferramenta para que o agricultor, quando for discutir com o próprio governo federal, com o governo estadual, ele tenha um dado consistente e dizer, ó, eu gasto tanto para produzir um saco de feijão e eu estou comercializando por tanto, então eu me enquadro sim em tal política, preciso acessar tal política. Então o que a gente quer é isso, a gente quer dar subsídio para que o agricultor possa tomar decisões a quem vender e também quais programas pode acessar com essa informação, né? É uma informação muito rica essa questão do custo de produção. Rodrigo, a gente observa que a nossa região, eu falo aqui mais da nossa região, mas o estado ele é multiprodutor, tem uma grande diversidade de produções, de cadeias produtivas, que a gente tem muito orgulho de fazer parte de alguns movimentos onde a gente observa essas questões. E eu tenho orgulho de dizer que Pernambuco ele é quase autossuficiente aí na produção agropecuária. No município de Jupi, por exemplo, a gente é visto mais como produtor de mandioca, feijão e milho e gado, né, gado de corte. E aí a gente tem uma grande outras produções que às vezes não entra nem nos dados das instituições, né? Por exemplo, a gente tem uma grande produção de alface, né? A gente tem uma grande variedade, alface crespa, alface americana,
A gente testou no município aqui a produção de chicória, escarola lisa, né? São variedades de folhosas que a gente tem temos uma produção de tomate aqui no município também muito alta. E às vezes a gente observa que as instituições só dão foco no feijão, milho e mandioca. E acaba tirando um pouco de possibilidades que o município poderia ter, né? A gente tem também a questão do zoneamento. Então, nem o zoneamento para o feijão é feito na nossa região. Não existe o zoneamento para feijão. Dificulta até a questão do trabalho do território do feijão em conseguir junto aos bancos crédito para poder a gente acessar para custeio, né, da produção de feijão. Então, a gente tem toda uma dificuldade ainda, a gente vê que está muito atrasado e um pouco desatualizada, né, as coisas. Não que, claro, que não é o caso da Conab, mas, assim, as instituições em si, né? A necessidade delas trabalharem mais essa questão de entrar na realidade dos municípios, fazer uma aproximação com as secretarias municipais, com no caso de Pernambuco, com os escritórios locais dos IPAs, com os conselhos municipais, porque isso aí vai fazer com que essas instituições como a Embrapa, a própria Conab, elas tenham mais informações acerca das produções do município. Eu não sei se a Conab tem uma linha de raciocínio dessa forma, de estar pesquisando com os municípios as variações de culturas que se tem ali. Existe esse trabalho por parte da Conab, porque aqui é muito rico, cara, e às vezes a gente não é nem citado como produtor de alface. A gente vende alface aí para redes de fast food aqui no município. A gente atende a demanda de todo o Nordeste do município de Jupi, saindo do município de Jupi. E aí, às vezes, as instituições não sabem disso. É bem interessante isso. Eu também não sabia dessa realidade, dessa grande capacidade de produção, né, de oleirícolas aí na região, né? A Conab, com relação a levantamentos, ela está muito restrita à questão do grãos e da cana-de-açúcar. É até uma forma de não acabar entrelaçando as atividades com a do IBGE. Então, o IBGE é quem deveria, eu não digo quem deveria, mas quem tem Um poder de aproximação, né? eles fazem uma pesquisa mais ampla nesse sentido, até porque os dados deles estão mais relacionados à questão de consumo, à questão de PIB. Então, por isso, eles são a organização que deveria fazer esse tipo de levantamento. A Conab, ela deixa bem clara que vai pesquisar basicamente grãos. Então, a gente levanta aí em torno de 12 grãos mais cana-de-açúcar. Então, a gente fica bem restrito nessa questão, que são os principais produtos das commodities agrícolas. E a gente tem feito reuniões, a nova diretoria da companhia tem feito reuniões constantes com o IBGE, até para que haja um alinhamento maior de quais produtos vão ser pesquisados por um e não por outros, para que não haja isso que acontece nesse momento, que produtos deixando de ser pesquisados, e em outros momentos, sobreposição de atividade e de recursos do governo federal. Então, Então já está em estudo isso para que haja essa maior abrangência da coleta de informações. Mas nesse momento não, a Conab não faz esse levantamento. Então, mas a Conab vai através das informações do Instituto Brasileiro de Geografias e Estatísticas, né? No caso do IBGE. Então, a gente tem que trabalhar então melhorar essa informação junto ao IBGE para a gente poder ter a Conab talvez analisando outras culturas aqui no município. É dessa forma. Não, na verdade não. Seria mais divisão realmente de atividade. A Conab vai, por enquanto, a Conab não prevê fazer esse tipo de levantamento. O que eu estou dizendo é que está tendo reuniões com o IBGE para que fique bem claro quais atividades vão ser desenvolvidas por cada instituição. E a Conab sempre se colocando mais na coleta de grãos de determinados commodities agrícolas e da cana-de-açúcar. A Conab não prevê, nesse momento, expandir essas culturas. O que a Conab pretende expandir são a questão dos estudos de custo de produção, de mais culturas. Isso sim. A gente desenvolve um determinado número de culturas e vai expandir esses custos de produção. Mas levantamento em termos de produção de safra, não. A gente não tá previsto no momento fazer coleta de outros produtos que não aquele número restrito de grãos das commodities e da cana-de-açúcar. Já que você citou, pronto, eu entendi,
No entanto, já que você citou a questão da mandiocultura logo no início também, de estar se namorando essa questão, eu reforço que é uma das cadeias produtivas mais importantes da nossa região, né? O município de Jupi realmente ele é mandiocultor. A gente tem, na região aqui, eu posso lhe assegurar que a gente tem no mínimo umas 400 casas de farinha. Quando pega Jupi, Jucati, Lagedo, Garanhuns, essa região, a gente é uma região muito produtora de mandioca, que trabalha a questão da mandiocultura. E os incentivos são mínimos. No município de Jupi, a gente conseguiu, em 2017, elaborar um projeto, captar um recurso de R$ 1 milhão voltado para a assistência técnica da cadeia produtiva, da mandiocultura. E a gente está para iniciar o trabalho, a gente iniciou, mas aí o Covid atrapalhou agora, a gente teve que parar os serviços de até, né, de estar os técnicos no campo, fazendo levantamentos e tudo mais. O objetivo desse projeto é, de fato, aumentar a produtividade e trabalhar a questão da comercialização. E aí a Conab é um parceiro enorme na questão da comercialização. Jupi é um dos únicos municípios que conseguiu esse recurso, né? Na verdade, o projeto foi elaborado por mim e a gente captou esse R$ 1 milhão e mandamos, e estamos com esse dinheiro em conta já para começar, captado do Ministério da Lisboa. Agricultura. Tem uma pergunta aqui de Aldiane Adegilson. Qual é a logística para os produtores adquirirem o milho da Conab? Essa era o fechamento que eu ia fazer essa pergunta já para você. Como o agricultor pode acessar esse milho e aí a parceria dos municípios, né? Que a gente fala depois, mas vamos lá na... Certo. Com relação a essa logística, ela inicia com o produtor acionando a Conab e realizando um cadastro no programa. O programa Venda em Balcão. Só após esse cadastro, que aí o produtor ele vai ter que se enquadrar em algumas condições, né? Número de animais, a área, o tamanho da área, existe um tamanho mínimo de módulos fiscais para poder, máximo, na verdade, né, um tamanho máximo de módulos fiscais para poder acessar. Depois que é realizado esse cadastro, aí sim, aí você vai, ou vai direto no armazém fazer a reserva, seria uma reserva do milho, a Conab te entrega um GRU ou te dá um código para você fazer uma transferência para o governo federal. Quando você faz essa para os cofres da União, né? Quando você faz essa transferência para a União ou paga essa GRU, você volta no armazém e pega esse milho, né? E está restrito a uma cota máxima de milho. No caso, em relação agora ao momento atual que a gente está vivendo, a gente está desenvolvendo outras ferramentas. Então agora você pode fazer cadastro e a compra por meio do WhatsApp. Então tem um número específico da Conab que eu posso dizer aqui também, onde você vai mandar a mensagem para aquele número, um WhatsApp comercial, faz lá, solicita lá teu cadastro por meio do SICAM. Então eles vão te ensinar como é que você acessa o SICAM, preenche aquelas informações. Depois que for ao cadastro no SICAM, você vai estar habilitado a estar participando do programa. E depois que faz isso, aí você volta para o WhatsApp comercial e manda as informações para o setor, dizendo, vou querer comprar tantas toneladas. Da mesma forma que é no atendimento presencial, a Conab vai te dar as informações para fazer o pagamento do GRU ou da transferência para os cofres da União. E ao fazer esse pagamento, você vai finalmente ao armazém e a Conab vai fazer aí o carregamento do caminhão e você vai levar o milho. De fato, parabenizar, né, essa atitude, essa estratégia da Conab nesse momento, né, de dificuldade de estar evitando contato, né, em si com pessoas, porque, e aí, assim, eu digo pessoalmente, né, então, parabenizar essa atitude, bacana mesmo, é muito importante essa live, tá? E eu tô vendo aqui que já vai em 33 minutos e a gente tá só em um assunto, Né? pra você ver como é. Então, assim, eu vou lá, entro no WhatsApp, tu já quer passar o número para mim, anotar aqui? Pronto, eu vou pegar ele aqui e te passo aqui rapidinho. Então, o cara, para poder acessar, ele vai através, nesse momento de pandemia, acessar através do WhatsApp comercial da instituição Conab, vai pedir um link para ele acessar e fazer o cadastro lá no SICAM, né? Ele vai jogar para fazer esse cadastro. E aí lá ele vai ver quanto que ele tem de perfil para poder comprar. E a partir daí que ele tem esse quantitativo, ele volta no WhatsApp para fechar a compra e a emissão do boleto para ele pagar. É assim. Isso, exatamente. É dessa forma. O número... Número. Pode falar.
Pode falar o número. O número é o 3453 4595. E é 81 DDD? É 81 DDD. Esse número você pode ligar ou pode mandar mensagem, né, pelo WhatsApp comercial. É um número que você pode mandar as mensagens pelo WhatsApp comercial. E também tem o e-mail do setor que operacionaliza o programa, né, que é o pe.cepab, pe.cepab@conab.gov.br. Ok. 3453 4595 é o Isso. número. Outra coisa, no caso aqui de Jupi, a gente está no Agreste Meridional de Pernambuco, né? Então, qual é o galpão mais próximo que esse agricultor interessado iria pegar esse milho? Hoje no estado a gente está com três armazéns, né? Dois são pontos fixos, um fica aqui no Recife, que é a UA Recife, a unidade armazenadora do Recife, a UA Arco Verde, a unidade armazenadora de Arco Verde, e tem um que aí já é para atender o pessoal realmente do extremo do estado, que é a unidade satélite de Petrolina, que no caso é uma unidade satélite porque é uma unidade temporária. É um polo, né? O que o pessoal conhece por polo. Ok. Então, para a gente aqui, talvez, por questões de logística de estrada, talvez fosse melhor Recife, né? Que estamos a 200 Isso. quilômetros, mas também está a 150, se eu não me engano, é 150, 160 km de Arco Verde, né? Em estradas mais sinuosas, no entanto. Mas vamos lá. Existe a possibilidade do município, um outro município, conseguir esse galpão, essa unidade, esse armazém no município? E mais ou menos quais seriam a necessidade que esse município, a demanda que esse município teria que apresentar para a Conab acatar e fazer um galpão lá naquele município? No caso, Jupi, por exemplo. Então, é uma boa pergunta, Ricardo, porque essa abertura de unidade de satélite nos municípios depende principalmente de uma pressão política, né? A gente sabe que os programas, os serviços do governo, eles são criados de acordo com a pressão política que a sociedade e os governantes fazem para outras instituições, certo? E com Venda Balcã é exatamente isso que acontece. Então, para a gente abrir uma unidade de satélite, a gente precisa ser provocado por organizações ou por cidadãos, políticos. E, no caso, uma forma é a própria prefeitura, sindicatos, produtores ou políticos da região procurarem a Conab e provocarem ela oficialmente, né, por meio de ofício, solicitando a abertura desse polo e expondo a necessidade. Né? No caso, vocês vão justificar principalmente pela demanda de alimentação dos animais da região. Então, vocês têm um determinado plantel, e isso a Conab vai confirmar essa informação facilmente com a Adagro. Então, é uma informação fácil de ser checada. Então, provocou a Conab, diz que tem a demanda, e a Conab vai estudar isso junto com a matriz sobre essa possibilidade de abertura. Tendo o aval, a gente vai solicitar alguns critérios para abrir essa unidade satélite no município. Então, a prefeitura vai entrar principalmente com a parte física, a parte de infraestrutura. E dependendo também da situação, vai entrar com a mão de obra do pessoal responsável pela expedição dessas cargas, né? E a gente aqui conhece como braçagista. Então, tem que ter esses braçagistas, essas pessoas para fazer o carregamento e descarrego dos caminhões, além da infraestrutura. Qual seria essa infraestrutura mínima? Um galpão de quanto por quanto? Isso tem que ficar dentro de digamos, de um vaso, fica em sacas. Como que seria essa acomodação desses grãos? Pronto, para esse tipo de comercialização, a gente faz já o armazenamento convencional, então precisa estar ensacado. Esse produto ele pode até ser recepcionado no armazém por meio de grãos, a gente pode fazer esse tipo de expedição, chegar lá, os caminhões, os bitrens na forma de grãos e ensacar no momento, ou a gente faz a remoção do nosso milho do Recife já ensacado. Então, o milho que está no Recife vai funcionar como uma unidade pulmão, a gente vai recepcionar aqui no Recife e depois vai transportar, remover esse produto para aquele município. Mas lá, para ser comercializado, ele vai ter que estar condicionado e comercializado na forma de sacas, obrigatoriamente em sacas de 60 quilos. Certo. Com, Então,
Para essa região aqui, tu teria ideia qual é o tamanho da unidade satélite de Petrolina, que é uma provisória, que no caso seria uma daqui da região, se caso tivesse, né? Olha, o tamanho, eu não sei te precisar o tamanho. Eu até visitei o galpão, ele é um galpão que eu imagino que tenha mais de 30 metros de comprimento por 20 de largura. Mas em termos de capacidade, ele tem capacidade para mais de 2.000 toneladas. É um armazém grande, um pé direito amplo, que é isso que a gente vai solicitar. A gente não vai determinar um tamanho, até porque isso poderia impossibilitar a abertura em determinados locais. O que a gente pede é que ele tenha um pé direito amplo, para que haja uma boa ventilação, que ele tenha aberturas, janelas ou portas amplas, para que possa haver a ventilação desse produto armazenado, que o piso seja de cimento, de asfalto, ou de concreto, para facilitar a questão de limpeza, de varrição entre as ruas que estão acondicionados o milho. Tem que ter também um telhado bem conservado para que não tenha goteiras e, consequentemente, você traga prejuízo, né, problemas para o milho que está acondicionado. Capacidade para recepcionar, então tem que ter uma estrutura para que você possa receber esse milho, e a gente pede que tenha espaço para fazer manobras. Um pátio amplo, né, para que caminhões, que normalmente são bitrens, que vão fazer essa remoção desse milho, então um espaço amplo, um pátio, para que esse bitrem possa se movimentar. Então a gente não vai impor um limite de metragem desse ambiente, mas a gente pede que ele seja amplo para permitir a movimentação, pelo menos num pátio do bitrem. Show de bola. E A gente vai passar para outros assuntos. Está dizendo uma pergunta aqui, onde posso encontrar os critérios necessários para os produtores se enquadrarem como possíveis compradores? No próprio site da Conab, né, Rodrigo? isso, você pode acessar o site, que é o www.conab.gov.br. Pode também enviar um e-mail tanto para a gerência operacional, como para o setor que trata diretamente da comercialização, que é o pe.cepab@conab.gov.br. O final dos e-mails são sempre padrões, né? @conab.gov.br. Então você vai ter o pe.cepab e o pe.geop. Você pode mandar e-mails e eles vão te direcionar ou para o próprio WhatsApp ou por ali mesmo, por aquele endereço eletrônico, já te responder e te passar todas as informações necessárias para você poder fazer o cadastro, né? E já ver previamente se você atende aquelas Ok, condições. Rodrigo. A gente está com 18 minutos de live ainda. Vamos passar aí para o assunto do PA, que eu acredito que é outra estratégia legal, e depois eu queria falar um pouco também sobre a carne de bode. Então a gente poderia Certo. dar uma abrangência geral aí na questão do PA e suas modalidades e qual é que está sendo mais executada agora nesse momento de Covid. Pronto. O PA a gente tem no governo como um todo, né, tanto no municipal, estadual e federal, a gente encontra 6 modalidades. Dessas 6 modalidades, a Conab opera 5. A principal, que a gente fala depois sobre os recursos atuais dela, é a compra com doação simultânea. Mas a gente tem a compra direta, que entra nessa questão da carne caprina que você falou. A gente tem a compra institucional, que aí pode ser acessada e realizada por qualquer órgão, né? Tanto municipal, federal como estadual. Tem o compra para apoio à formação de estoque, e tem o compra direta. Não, compra direta eu já falei. E tem a aquisição de semente. A aquisição de sementes, eu vou explanar um pouco da aquisição de sementes. Né? A aquisição de sementes, o produtor, ele pode comercializar até R$ 16.000 em sementes para a companhia. Por meio de quê? Por meio de uma organização formal, né? Ou uma cooperativa ou uma associação. Então vai ter uma área demandante, que pode ser o IPA, pode ser a FUNAI, pode ser a Fundação Palmares, vai dizer à Conab que precisa de 100 toneladas de milho ou de feijão. A Conab vai junto aos produtores ver se eles têm esse produto e por quanto eles comercializam esse produto, e num aspecto nacional vai haver um ranking, tem um recurso limitado. Anos tem 5 milhões, anos tem 10 milhões, é variável de acordo com o mapa é quem o mapa e o Ministério da Cidadania é quem destina esse recurso, então ele vai dizer quanto é que a gente vai ter para trabalhar, e por isso é feito um ranking, e a partir desse ranking a gente vai saber se vai poder ou não comprar aquele produto que a gente foi lá e fez aquela pesquisa de preço, e fez aquele estudo de demanda e também de oferta, né? A demanda dos órgãos demandantes, como esses que eu falei, e a oferta pelos produtores.
dando tudo certo, a gente vai conseguir comprar até R$ 16.000 de semente por cada produtor. A outra modalidade, Ô, pode, Rodrigo, ia falar? voltando nessa questão da semente, é muita pergunta. A gente, qual a possibilidade, a gente vivenciou nos últimos dois, no penúltimo ano aí, 2018, Foi 19. 2000. A gente tentou fazer o PA semente e pelo GTG do feijão e a gente não foi classificado, era em cinco, a gente ficou na quinta colocação, a quarta para frente entraram e a Isso. gente foi fora, não conseguindo vender. A pergunta que eu faço é a seguinte: existe a possibilidade, ou até a partir dessa solicitação da gente, de se provocar a Conab em Brasília, para eles fazerem esse ranqueamento por estado e não aberto para vários estados, como foi a situação, porque todo estado eu acredito que existe a necessidade de ter doação de semente e a comercialização também. E a gente, às vezes, com uma grande produção, ficamos de fora porque o outro estado tinha umas documentações a mais e pontuou mais no ranqueamento. Exatamente. Esse também é um desejo nosso no aspecto regional, né? Então a gente também tem esse interesse de compartimentar como é feito com compra com doação simultânea. Então a gente já solicitou também que fosse feito justamente dessa forma que você falou, por estado, porque aí a gente atenderia pelo menos um determinado número de entidades ou um valor fixo, né? A gente teria um teto da mesma forma que é o compra com doação simultânea. É um desejo nosso também que isso aconteça. É, não está Vamos acontecendo aumentar nesse as momento. bases para que a gente consiga ter também essa cobrança por parte dos movimentos sociais e aí entra na pauta da Conab, né, Isso, do sempre Ministério da Agricultura, para que seja feito isso. o poder público, de uma forma geral, ele precisa estar sendo provocado, né, para mostrar que existe aquela necessidade, aquela demanda. Com relação a isso, só não já aconteceu, foi muito mais relacionado à falta de mais recursos. Então, naquele ano que a gente tentou fazer aquela proposta, só vieram 5 milhões para o programa. Então, 5 milhões para o país todo. Então, é um recurso, quando você divide para o país todo, é um número muito pequeno, né? Esse Pequeno, aí, tranquilamente atenderia um estado, né? É um valor que daria para atender um estado. Então, pela falta de recurso, foi feito esse ranking nacional. Diferente do PA, que a gente tem um volume de recurso maior, então dá para compartimentar, né? os recursos da Conab, eles são oriundos de que orçamento? A gente trabalha com recursos de pelo menos 3 ministérios. Antes era o MDS, o MDA e o MAPA, né? Então, depois das mudanças, hoje a gente tem o MAPA, que é a principal provedora de recursos no aspecto do CPR Estoque, é o Ministério da Cidadania, que é a principal provedora de recursos do compra com doação simultânea, e ocasionalmente a gente também tem recursos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é o que está acontecendo agora com a distribuição de cestas, é o recurso desse ministério. Mas o mais comum é o Ministério da Cidadania, com compra com doação simultânea, e o Ministério da Agricultura com a CPR Stock. São os principais provedores de recursos. Eu acho que o movimento dos prefeitos, né, para trabalhar e solicitar mais recursos, né, para essas políticas, porque são muito interessantes. Talvez a CNM, né, Confederação Nacional dos Municípios, né, que reúne os prefeitos, eu acho que deveria bater nessa questão para solicitar que seja mais direcionado recursos para os ministérios trabalhar, que é uma política muito impactante para a gente dessa região aqui, acredito que de todo o estado, toda a região semiárida. Eu acho que PA a gente basicamente deu uma pinceladinha, né? A gente pode também que tem a ver com PA a questão da carne caprina, né? Sim, a carne caprina, ela é um programa específico da Conab, esse que vocês tiveram acesso, né? Acho que ano passado, não foi? Não, foi 17. Foi 17. Ele é o compra direta, é uma modalidade do PAA, que o objetivo principal do compra direta é garantir preços mínimos, sustentar preços na determinada região. Esse que acontece aqui em Pernambuco, ele é exclusivo do compra caprina, só aconteceu aqui em Pernambuco. Em outros estados eles acessam compra direta para comprar grãos, principalmente. Então o preço do grão, o preço de determinado produto está muito baixo naquela região. Existe uma provocação por parte da sociedade. Então a Conab faz estudos e encaminha para a matriz, por sua vez, vai fazer os direcionamentos, vai fazer as análises deles e vai direcionar esses estudos para o Banco Central e para o Ministério da Agricultura. E no final vai ter um aval, e após esse aval de todos esses organismos, já a gente vai chegar o recurso no Estado,
e a gente vai poder adquirir esse produto diretamente do produtor. Por isso, compra direta. É basicamente a única modalidade do PA que a Conab executa, onde não há necessidade obrigatória de uma organização. Então, a Conab compra diretamente, daí o nome, compra diretamente ao produtor. Esse do carne caprina, ficam técnicos da companhia em determinados frigoríficos, que aí já vai ter um contrato com a Conab, vai ter que atender todas as normas sanitárias. E uma outra discussão que também vai atender toda uma documentação. Então fica um técnico lá nesse frigorífico e vai fazendo a aquisição desses animais. Está limitado a um número X de animais para o produtor, né? Na verdade, um número X de recursos. Então pode ser até R$ 8.000, mas à medida que a gente solicita a abertura desse programa no Estado, já vem uma determinação ou do Ministério da Agricultura ou da Conab, determinando o volume máximo que a gente vai poder adquirir de cada produtor. Nessa última que você chegou recurso aí, que chegou a carne no município, foi limitada a R$ 4.000 por produtor. Então a Conab comprou a um preço melhor do que o que estava sendo comercializado na região. Então, se o quilo da carne, o quilo do animal vivo estava sendo comercializado por R$ 5, a Conab comprou por 6, 6,50, um valor um pouco maior. Acho que teve problema na conexão. A gente, de cara, já compra esse produto a um preço melhor do que está no mercado. Uma outra forma que esse programa atua é que a Conab, ao passar a comprar esse produto na região, os intermediários, os compradores daquela região, eles vão sentir um pouco a falta de animais sendo ofertado para eles. Então, isso também ajuda a alavancar os preços daquela região. Então, é uma forma dupla de atuação. E, dessa forma, o objetivo principal é atendido, que é o de melhorar os preços daquele produto. Quando esse compra direta ele é realizado com recursos do MAPA, essa carne ela vai para a Conab e em algum momento ela vai ter que ser comercializada. Quando é recursos do Ministério da Cidadania, essa carne ela vai ser, que basicamente o que aconteceu ao longo dos anos foi com esse recurso, Ministério da Cidadania. Então, quando é financiada por esse recurso, essa carne obrigatoriamente tem que ser doada. Então, por meio de parcerias com prefeituras, com organizações não governamentais, com bancos de alimento, a Conab faz o direcionamento para esses organismos e ele, por sua vez, vai atender o seu cadastro, né? No caso da prefeitura, acredito que tenha ido para os CRAs, né? Casas-abrigos, esses instrumentos de políticas, né? O município de Jupi, no ano de 2017 a 2018, a gente fez uma solicitação, né? Eu, através da secretaria, fiz uma solicitação junto com o prefeito e a gente conseguiu distribuir para mais de 500 famílias aqui o kit, né, de carne de bode. Foi muito legal a política e a gente tentou fazer mais vezes, mas aí foi a questão de recursos que você abordou, que não houve, né? E aí, infelizmente, não chegou. Mas foi muito legal e é uma alternativa também para valorizar o homem do campo lá na ponta, para ele ter a garantia da venda e também equilibrar o preço, né? O preço do momento ali, da oferta e demanda. Então, Nesse ano para aí, a questão toda aí, está a questão aqui na nossa região, para quem vai vender, do meu ponto de vista, é a questão das normas sanitárias, a questão do abate. O abate mais próximo para a gente aqui é no município de Bezerros, e aí a gente tem essa dificuldade. Talvez fosse interessante, por parte do próprio município, criar estratégias, né, para fazer entrar com essa logística de levar pelo menos o animal vivo para o abate. Porque de lá já sai para a Conab, né? Assim, Rodrigo? isso. Na verdade, a gente já faz a logística do frigorífico, né, das câmeras de armazenamento do frigorífico, direto para as organizações que vão receber. Já sai direto, né? A Conab não, esse produto não vai para a Conab. A Conab dá a ciência desse produto por meio do técnico que está fazendo a aquisição do animal naquele momento e também das fiscalizações nas próprias câmaras frigoríficas. Então esse produto não precisa vir para a Conab. Ele passa direto para a organização recebedora. Para a gente fazer um resumo aí, a gente pontuou a questão da venda balcão, que eu de antemão já digo, Rodrigo, eu vou me arrumar de uma forma estratégica, onde a gente consiga trazer isso para Jupi, quem sabe para algum município aqui próximo, né? Porque é uma estratégia de comercialização muito importante para quem é produtor rural, principalmente o pecuarista, né, que tem criação de animais, principalmente agora que tem uma grande empresa vindo abrir na região de Canhotinho para abate, né?
uma empresa que vai fazer o abate e comercializar. Se eu não me engano, é a Masterboy, eu acho que é a Masterboy, eu não sei ao certo, não estou lembrado no momento. Então, eles têm uma demanda de carne muito grande, né? De animais. Então, quanto mais você tem um custo de produção menor com o barateamento da ração Exatamente, animal, vai impactar no lucro com do agricultor, certeza. né? Então, é uma estratégia que a gente vai correr atrás. A questão do PAA, compra com entrega simultânea, é uma estratégia, principalmente nesse momento de Covid, né? Porque a gente Isso, entende que a gente tivesse, nesse momento agora, o município de Jupi com uma associação bem organizada, pessoa jurídica, com DAP jurídica, poderia estar se cadastrando, tá próximo de abrir, né, para as novas entidades, as tá inscrições. sim. Ó, Né, ano passado, tá sim, vai abrir, a informação mais atualizada que a gente tem é que vai abrir amanhã. Estava previsto para o dia 8, o grupo gestor se reuniu no dia 27, traçou critérios, só que a gente só vai abrir o sistema realmente oficialmente quando o grupo gestor assinar a ata, né, de reunião com esses novos critérios. Então, está previsto para ser aberto amanhã o sistema para envio de novas propostas. Inicialmente, a gente vai ter aí 94 milhões dividido para o país todo. Pernambuco entra com 5,41% desse valor. Isso dá aí em torno de 5 milhões para a gente. E ainda vai ficar um recurso de algumas propostas que não foram reenviadas até o dia 31. Então, esse valor aí vai ficar em perto de 5 milhões e 200, 5 milhões e 400 mil reais para essa A etapa gente que abre amanhã aqui em Pernambuco. a gente está correndo atrás aqui em Jupi para tentar tornar as nossas entidades, que no caso a gente só tem associação, em pessoa DAP jurídica, que a gente não tem ainda. Estamos tendo a dificuldade nisso para poder cadastrar. Porque a gente tem até muito produto para cadastrar e a gente vai correr atrás. Mas eu acho que cabe também ao município arrumar uma estratégia de fato para também estar organizando essas entidades, para já estarem prontas na hora que a edital abrir, só fazer as inscrições. Isso, já A está gente atendendo. precisa trabalhar, é gritante, é urgente essa E questão. E aí passa também pela maturidade das lideranças das associações, que às vezes também, não quero mexer com isso, não, é muito trabalhoso. Isso aí também impossibilita do agricultor estar fazendo uma venda de um produto com preço até melhor do que está no mercado naquele momento. isso. Além dele ter um preço melhor, ele vai ter que é mais importante, é que ele vai ter a venda garantida daquele recurso. Então, ele pode acessar até em 8 mil reais em produto. Ele vai ter a garantia de entregar naquele ano 8 mil reais em produto. E isso não impede que ele acesse outros programas. Então, hoje, já existe um decreto de 2017 que ele também pode acessar o PA estadual ao mesmo tempo. Então, ele tem os 8 mil reais da Conab e vai ter 4, 5 mil do PA estadual. Ele pode participar da aquisição de sementes quando abrir, ele pode fornecer até 16 mil reais. Então, ele junta todas essas rendas e no final ele vai ficar com uma fonte de renda muito boa. Claro que não é uma renda que ele pode dar continuidade todos os anos, né? Porque ele vai concorrer com outras associações. Mas é uma possibilidade de recurso. Verdade. E a, Quer concluir? só um minuto, com relação à parceria de prefeituras, nesse momento é muito importante que as prefeituras, os municípios, auxiliem essas organizações, ajudem elas a se organizarem, seja por meio da questão burocrática mesmo, ajudando eles, seja por meio da ATE, e a prefeitura ela tem um resultado direto disso. Não só pelo apoio que fornece aqueles produtores, e ele ganha a confiança daqueles produtores, mas que pode também solicitar que aqueles produtores direcionem as entregas de produtos para os CRAs da região, as casas-abrigos da prefeitura. Então, a prefeitura ela vai instruir os produtores por meio da ATE e ela já vai ter um benefício de receber esses alimentos doados pela Conab, porque vai direcionar para aqueles instrumentos que atendem a populações em segurança alimentar do município. Ô, Rodrigo, e por isso a necessidade de sempre os municípios também ter pessoas com competência técnica dentro das secretarias municipais que saibam o que está ali fazendo na área Exatamente. para poder correr atrás desses programas. Ô, Rodrigo, nosso tempo está acabando, a gente tem um minuto. E aí eu queria que você fizesse aí suas considerações finais e agradecer demais pelo momento muito rico de informação. Quem é da área e que acessou e que vai acessar depois vai ver que tem muitas informações interessantes e já fica até uma força para poder provocar as instituições. 30 segundos aí para você. Primeiro é agradecer novamente pela participação, pedir desculpa aí pelo nervosismo, é a primeira vez que faço uma live.
E agradecer muito a oportunidade. É do interesse da Conab sempre compartilhar e divulgar os programas para que mais pessoas possam acessar. É isso, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Valeu, muito obrigado.